tarde, boa noite, queridos amigos, dependendo da hora que você está nos vendo aqui. Nossa saudação, nossa alegria poder estar junto de você mais uma vez, aqui refletindo, conversando sobre espiritismo, sobre vida, espiritualidade, nossa caminhada. Nos sentimos muito felizes por ter a sua audiência. Você que nos acompanha aí há bom tempo, estamos aqui há 14 anos no programa Sem Medo de Ser Feliz, no ar, pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV, na cidade de Guarulhos, com o entusiasmo de sempre de poder propiciar a você um bom programa, uma boa reflexão. Você que nos acompanha pela rádio, você também que acompanha a transmissão pelo Facebook. Então, uma alegria muito grande. Espero que você participe, opine e possa contribuir com o nosso programa. Olá, Cristina. Olá a todos que estão sintonizados a nós neste momento. O pessoal da Reprise também, sejam todos muito bem-vindos. Toda terça-feira, 21 horas. E também aos sábados, eu esqueci o horário do sábado. Às 23 horas no sábado, pela TV Mundo Maior. Estaremos juntos. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar uma mensagem deste livro excelente, Mãos Unidas, psicografia de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, uma mensagem intitulada Socorro e Solução. Nós vamos dividir a mensagem em duas partes e para que a gente possa estudar, comentar e conversar um pouquinho sobre ela. Socorro e solução. Você está precisando de socorro e solução? Eu estou. Eu acho que você também está, e quem está na Terra, está todo mundo precisando. Vamos ouvir, então, a palavra da espiritualidade a respeito desse assunto. Como é que a gente pode encontrar socorro espiritual e solução para os nossos problemas? Aflições, crises, provas, tentações. Quantas vezes terás procurado sofregamente o primeiro e seguro passo para sair delas? Entretanto, uma alavanca mental existe, capaz de soerguer-te de qualquer prostração, desde que te disponhas a manejá-la. Antes de tudo, porém, é forçoso te desvencilhes de qualquer pensamento de derrotismo e inconformidade. Então aqui, Emmanuel está falando de coisas que todos nós estamos passando. Aflições, crises, provas, tentações. E quantas vezes a gente tem procurado um passo para sair desses estados, né? Quem está na Terra está passando por isso. Mas ele diz aqui, então, que existe uma alavanca mental capaz de nos soerguer, de nos levantar de qualquer prostração. Porque esses estados de aflições, crises, provas, dores, muitas vezes isso provoca em nós exatamente estado de prostração, de desânimo, de abatimento. Nossa energia cai, o nosso ânimo despenca. E o Emmanuel está dizendo que existe uma alavanca capaz de nos levantar. Mas antes de dizer qual é essa alavanca, ele nos chama atenção para o fato de que a gente precisa se desvencilhar de dois estados mentais preocupantes e que podem nos impedir o socorro e a solução. O que é que a gente precisa tomar cuidado, segundo Emmanuel? Nós precisamos vencer o derrotismo e a inconformidade. O estado de derrotismo e de inconformidade. Vamos falar desses dois perigos, né? Esse estado de derrotismo, em primeiro lugar. Quer dizer, quando a gente já se sente derrotado em função, né, das provas que a gente está passando, e nós acabamos nos julgando incapazes
impotentes para vencer aquela dificuldade. Então, a gente já se dá por vencido antes de terminar o jogo. A gente já entrega a toalha, a gente já entrega os pontos, a gente já desanima. A gente diz, não vai dar, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, eu não vou dar conta disto. Não é? Isso é muito difícil para mim, está acima das minhas forças, isso... Né? A gente geralmente se abate e dá uma série de justificativas para parar de lutar. Então, Emmanuel diz que a gente precisa se desvencilhar desse estado de derrotismo. Hoje você está se sentindo derrotado em alguma coisa? Hoje você está se sentindo desanimado? Hoje você já entregou os pontos? Né? Para coisas que você sonha, para coisas que você deseja, para coisas que você almeja, né? Para problemas que você está envolvido, você já se entregou? Né? Então, isso é um ponto que nós precisamos rever. É um ponto importante, porque se a gente não se desvencilhar desse estado de derrotismo, nada vai dar certo. Nenhum tratamento espiritual, nenhum tratamento psicológico, nenhum passe, nenhuma conduta religiosa nossa vai, vamos assim dizer, nos ajudar a tirar das nossas aflições, das nossas crises, das nossas provas. Então, nós precisamos olhar e ver se tem um derrotado aqui dentro de nós, que está chorando, que está reclamando. Claro que muitas vezes a prova está difícil, muitas vezes, né, a dificuldade é grande, muitas vezes o problema está aí, né, nos desafiando, exigindo de nós um grande esforço. Mas por que a gente tem que abandonar o derrotado? Primeiro porque se eu me sinto como tal, as minhas forças decrescem, decaem. Eu não vou ter energia suficiente para poder lidar com aquele problema, com aquela aflição, com aquela prova e encontrar um caminho de solução. Vai me faltar combustível, vai me faltar gás. É a mesma coisa que um carro que você julga e fala assim, não vai dar para chegar até lá, não vou nem colocar combustível aqui. O carro vai andar só mais um pouquinho, vai parar e a gente não vai chegar no nosso destino. E qual é o nosso destino? É a derrota? O nosso destino é o fracasso? O nosso destino é a imperfeição? O nosso destino é ficarmos aqui numa situação de aflição permanente? Não. Não é este o nosso destino. Embora todos nós passemos por momentos de provas, aflições e dores, isto é meio, não é fim. É isso que nós aprendemos com o Espiritismo. Isto é um meio de aprimoramento espiritual, de despertamento das nossas forças e não de sepultar as nossas forças. Um meio de crescimento, não de ficarmos eternamente como pessoas que não estão amadurecendo, não estão expandindo os seus potenciais. E os problemas, as dificuldades estão exatamente nessa área de despertamento das nossas potencialidades. Não é a dor, o sofrimento, a crise não é punição, não é um produto final. Não é Deus falando para nós, olha, você fez coisa errada, agora você suporta a consequência, você aguenta a pena, você aguenta o castigo. Não, não é essa a pedagogia divina. Quando nós estamos passando por aflições, crises e provas, é a vida apenas nos chamando a atenção. Olha, muda a tua rota de vida. Muda o teu destino. Faça diferente aquilo que no passado você fez e que levou a essa situação atual.
Desenvolva os seus talentos, os potenciais divinos que Deus colocou em cada um de nós. Use o seu poder. Poder que vem de Deus. Quando Deus nos cria, a sua imagem e semelhança, como está na Bíblia. Quer dizer, dentro de nós existem potencialidades divinas. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. Porque ele sabia que em cada um de nós há um potencial divino que precisa ser despertado. E muitas vezes o que desperta é aflição, crise, prova. Porque muitas vezes, se não é aflição, crise e prova, a gente não sai do lugar. A gente fica acomodado, a gente fica estagnado, a gente sabe que é sombra e água fresca. E aqui na Terra, nós estamos num planeta de provas, de experimentações, de testes, para que o ser divino desperte, acorde, saia desse sono e não adormeça mais ainda, e não se acomode, e não se renda ao fracasso. Todo mundo experimenta fracasso. Mas o verdadeiro fracasso é daquele que, experimentando um não da vida, ele desiste. Ele não tenta mais. Ele não se levanta. Ele não se aperfeiçoa. Ele não busca um outro jeito, uma outra maneira de fazer aquilo que não deu certo. Este é o verdadeiro fracassado. Não é aquele que experimentou um não, um prejuízo, mas aquele que se entregou ao derrotismo e diz, nunca mais vou fazer isto, nunca mais vou fazer aquilo, nunca mais vou tentar outra vez, não quero saber mais disso, não quero saber mais de tal pessoa. E vive o resto da vida reclamando. Então, elimine o derrotado. E não adianta fazer prece de derrotado. Não adianta pedir para Deus, falar, Deus, tenha pena de mim, porque eu tenho derrotado. Deus não ouve esse tipo de prece. Qual é a prece que Deus quer ouvir? Pai, não me dei bem nessa situação, mas eu quero aprender como poder dar certo. Me ensina, me ajuda, me inspira, me dê forças para que eu possa levantar, tentar outra vez e chegar ao êxito. Quando essa prece chega lá no mundo espiritual, é uma explosão de energia. Agora, a prece, né, daquele que fica apenas lamentando, não comove ninguém lá em cima. Não comove ninguém. Por quê? Deus deve raciocinar. Esse é meu filho. Eu dei tudo para ele. Tudo que ele precisava eu dei. Se não está dando certo, porque ele não está usando o que eu precisei. O que eu dei a ele. Dei inteligência. Soprei a vida nele. O meu amor está dentro dele. Eu estou dentro dele. Toda a sabedoria, toda a riqueza, todo o poder, toda a saúde, toda a bênção está tudo dentro dele, mas ele não usa. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele lá, até que ele desperte para o próprio poder que já está dentro dele. Ele não precisa dar mais nada. É só ele acordar, né? Despertar para a força interior que ele tem. Imagine se eu criei gente derrotada. Imagine se eu criei gente fracassada. Imagine se eu criei filhos sem poder. Eu sabia que meus filhos iriam errar, iriam se equivocar, mas tudo está dentro deles para que eles aprendam com seus erros e comecem a usar os talentos que eu dei a eles. Isto é a vida. Então esse é o primeiro ponto que Emmanuel, né,
ele chama a nossa atenção para o derrotismo. Vamos exorcizar, vamos fazer uma desobsessão, uma autodesobsessão do derrotado que nós criamos dentro de nós. Tem manifestação de ouvinte aí? Muitas manifestações. A Vanessa de Souza Mato dizendo, como sempre, grandes lições da espiritualidade. Basta termos... Peraí, saiu aqui do... Basta termos disposição, né? Ela quis dizer, para mudar alguma coisa no que devemos mudar. Tem a Vanessa de Souza Matos. Ela dizendo, basta termos boa vontade para mudar. Tem a Vânia Coracini, hoje a lição está tocando mais no fundo do meu coração. Eu preciso despertar o que tem de melhor em mim e eu sei que com o meu esforço e a ajuda da espiritualidade eu vou conseguir. Gratidão, a Vânia dizendo. O Edu Ciccone dizendo que gosta muito quando você trabalha com os livros do Chico. Eu também, Edu, eu adoro, né? Chico Xavier é tudo de bom. Verdade. Né? Esse médium maravilhoso, né? E a espiritualidade, os guias espirituais que trabalharam com Chico, né? É a alta esfera, né? A esfera que vem lá, da esfera do Cristo, né? Sem nenhum desdouro, sem nenhum desprezo, sem nenhuma ofensa aos demais médiuns, né? Dentre os quais eu também me encontro. Mas o que vem do Chico é uma coisa impressionante. É água pura, é água cristalina, né? Então, eu particularmente, o que eu trago aqui, gente, para a nossa reflexão é coisa que eu partilho para mim, né? É lição do meu dia a dia. Todo dia eu estou ali com a obra do Chico, me consolando, me orientando, me chamando a atenção, me alertando, né? E eu venho aqui e compartilho com todos vocês. Então, por isso que nós estamos aqui. Chegamos no final do primeiro bloco. 1 minuto já. Deixa eu mandar um grande abraço para a Simone de Suzano, que nós encontramos lá na Bienal neste final de semana. E muita gente bacana que esteve lá com a gente. Um grande abraço para todos. Bom, gente, vamos fazer um intervalinho. Já já nós vamos falar do outro problema que Emmanuel falou, que a gente precisa se preocupar, que é a questão da inconformidade, da revolta, da rebeldia. Por acaso isso diz respeito a você? Você é um revoltado? Anda revoltado com a vida, anda rebelde? Pensa nisso, já já nós vamos voltar para continuar com esse assunto. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular.
Bom dia a todos. Vamos então começar a nossa aula de evangelização, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Professora, o que são espíritos? Professor, existe céu e inferno? Professor, o que são fantasmas? Fantasmas são os espíritos. Muita gente tem medo de espírito e fala que eles são fantasmas. Adaptação das obras de Allan Kardec com uma linguagem simples e ilustrada. Esta coleção ajudará no estudo do Espiritismo. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. Estamos de volta aqui, programa Sem Medo de Ser Feliz, examinando hoje a mensagem de Emmanuel no livro Mãos Unidas, a mensagem Socorro e Solução. Antes de prosseguir, a Cristina vai falar um pouquinho da nossa agenda. Isso mesmo, a agenda da semana. Então, amanhã, pessoal, amanhã, dia 15 de agosto, quarta-feira, Deluca realizando uma palestra no Grupo Espírita Esperança. Este mês é o mês de aniversário de 9 anos da nossa casa, do Grupo Esperança, e estamos lá esperando por você. Amanhã, às 20h30, Deluca realizando a palestra no Grupo Espírita Esperança, Rua Moisés Marques, 1123, Vilaricanduva, bairro da Zona Leste de São Paulo, próximo à estação Vila Matilde do metrô. Então, amanhã, dia 15 de agosto, quarta-feira, às 20h30, aguardamos por você. E no próximo domingo, dia 19 de agosto, Deluca estará lá no Butantã. Então, o pessoal lá do Butantã e das imediações, ele estará na Avenida Valdemar Ferreira, 154, às 10h da manhã, na Fraternidade Discípulos de Jesus. Então, próximo domingo, dia 19 de agosto, às 10h da manhã, lá no Butantã, na Fraternidade Discípulos de Jesus, realizando uma palestra. Aguardamos por você. E no próximo mês, mês de setembro, mês de primaveras, estamos aguardando mais um lançamento do próximo livro do Deluca. Isso mesmo, pessoal. Na Luz da Vitória. Puxa vida, Deluca, 20º livro, hein? O que você diz dessa nova obra, Deluca, desse novo trabalho? Bom, Na Luz da Vitória, eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje, né? Aqui na nossa experiência na Terra, nós observamos, né? Conforme nós aprendemos com o Espiritismo, nós enfrentamos obstáculos, desafios, né, problemas, que são, numa perspectiva espiritual, são mecanismos de despertamento da nossa consciência espiritual. Só que o que os espíritos têm dito é que muitas vezes nós travamos diante desses problemas. Nós caímos aqui no derrotismo, nós caímos na rebeldia, nós caímos no desânimo, né? Nós ficamos excessivamente apegados ao nosso egoísmo, nós ficamos mantendo relacionamentos, né, doentios, nós ficamos brigando, nós ficamos com mágoas, nós ficamos com culpas, nós ficamos atolados na dor e no sofrimento. E aí desencarnamos e saímos da condição aqui da Terra, na condição de alguém que não aproveitou as experiências que eram de enriquecimento,
de engrandecimento, de despertamento, tudo isso acabou nos entorpecendo. E a gente sai aqui numa condição sem ter tido proveito da encarnação. Então, Na Luz da Vitória, que é o nosso próximo livro, ele traz 30 capítulos onde nós vamos trabalhar, né, soluções espirituais para as nossas dificuldades aqui na Terra. Né? Como vencer, então, a preguiça, como vencer o comodismo, como vencer a rebeldia, como vencer, né, o medo, como não se tornar um rebelde, como não ser e se impotencializar diante da dor e do sofrimento, e para que a gente possa, então, remover esses obstáculos e encontrar, então, a vitória para os nossos desafios aqui na Terra, não apenas a vitória sobre uma vida material melhor, mas uma vitória espiritual, que o nosso espírito aqui cresça, amadureça, se engrandeça. Né? Então, isso é um pouquinho do que tem ali do livro Na Luz da Vitória. São 30 capítulos em que a gente parte de mensagens, todas elas recebidas por Chico Xavier, ou mensagens que o próprio Chico escreveu ou falou. Né? Então, é um livro também que tem aí uma proposta de trazer também um pouquinho mais para a nossa reflexão toda a espiritualidade que vem de Chico Xavier e de sua mediunidade. Gostaram? Então, dia 15 de setembro, save the date. Salve essa data, esteja lá conosco. Teremos os autógrafos, uma palestra do De Luca. Aonde será? A partir das 14 horas, no Grupo Espírita Esperança, na Rua Moisés Marques, 1123, Vila Aricanduva, né, um bairro da Zona Leste, lá de São Paulo. Esperamos por você a partir das 14 horas, 15 de setembro, na Luz da Vitória. Bem, então vamos prosseguir aqui. A inconformidade, que é a questão da rebeldia, né? Emmanuel fala que a gente tem que se desligar disso, porque ficar revoltado não vai adiantar nada, porque a rebeldia ela cria um sistema de antagonismo, de inimizade com a vida que está aí na nossa frente, com aquilo que aconteceu. O rebelde, ele se revolta com aquilo que aconteceu. Ele fica no não deveria ter acontecido. Não deveria, mas aconteceu. Seria melhor que não tivesse acontecido, mas aconteceu. E isso, então, acaba criando uma impossibilidade, uma impotência de eu lidar com aquilo que aconteceu, tirar os frutos daquilo, tirar os aprendizados, fazer as mudanças que eu tenho que fazer para o meu crescimento, para o meu engrandecimento, e poder estar numa situação melhor. Porque a gente pensa nos espíritos superiores, espíritos de luz. Vocês acham, meus amigos, que esses espíritos de luz não têm problemas? Vocês acham que só pelo fato de eles estarem mais evoluídos do que nós, eles também não têm dificuldades? Eles não têm trabalho? Ora, se Jesus falou que Deus trabalha até hoje, a gente vai querer uma vida de moleza? Uma vida sem desafio? Isso não quer dizer que a gente não possa ter momentos de alegria, de lazer, né? De descanso, de repouso. Ótimo, isso é importante. Mas a vida não é só isto. Tem gente que quer uma vida só de férias. Tem gente que quer viver só de férias. Tem gente que quer ser agente de turismo, não porque quer trabalhar com turismo, porque ele só quer viajar. E não, tá no planeta errado. O planeta Terra aqui é um planeta em que a gente tem que tirar o melhor de nós para chegar na luz da vitória. Uma vitória, que, claro que vai nos levar a uma situação melhor, mas que continuará nos trazendo sempre desafios. E vai chegar um ponto, um dia, que a gente vai gostar de ter desafio.
que a gente vai estar, sabe, animado em descobrir cada vez mais os nossos potenciais, descobrir novos caminhos, novos campos, novas perspectivas. Agora, ficar na rebeldia, eu vou ficar reclamando e não vou sair do lugar. Então, nós precisamos parar com isto. Aí, Emmanuel prossegue dizendo o seguinte, olha, não importa o que nos aconteceu. Pode ser os maiores problemas que nós estejamos passando, é possível vencer. Porque o que é que importa segundo a espiritualidade? É a segunda parte da lição. Eu quero que você preste bem atenção. Preste bem atenção. O que é que importa? É a espiritualidade falando com a gente direto. Importa que te levantes em espírito, que aceites o impositivo do próprio reajuste para o equilíbrio perfeito, que te esqueças do mal, consagrando-te ao serviço do bem, e que abençoes todas as circunstâncias da vida. Feito isso, por mais escabroso seja o problema ou mais dolorosa a provação, se acionas a alavanca da fé viva no sábio e amoroso poder que dirige o universo, perceberás, de inesperado, que Deus te oferece socorro e solução. Então, o que fica claro aqui, gente, é que para obter socorro e solução de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. É o princípio do ajuda-te que o céu te ajudará, como está em Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira coisa, assim, que eu preciso fazer, diz Emmanuel, tira o sentimento de derrota, tira o sentimento de rebeldia e, em primeiro lugar, você precisa se levantar em espírito. Levantar em espírito. Ou seja, não adianta pedir para Deus fazer a prece do desesperado. Não adianta pedir para Deus fazer a prece, né, do revoltado. Não adianta. Eu preciso me levantar em espírito. O que é levantar em espírito? Você está com o ânimo levantado. Você diz assim, Deus, eu tenho problema, eu estou com muita dificuldade. Eu não sei nem para onde que eu vou, mas eu sei, Senhor, que com a tua direção e com a minha fé, eu vou sair dessa. Então, isso é a prece de alguém que está levantado em espírito, está com ânimo, está com otimismo, tem esperança. Agora, como é que eu posso fazer uma prece, pedir socorro de Deus, a solução de Deus, se a minha prece é de desespero? Senhor, minha vida acabou. Que acabou nada. Quem é o nosso Deus? Percebe? Deus não tem mais saída. Aí Deus acho que fica olhando para nós, você é um bobão, hein, filho? Como você não tem saída? Se eu criei o mundo. Por isso que o Espírito Meimei, através do Chico, disse, Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. Quem é o Deus que a gente confia? A gente às vezes confia mais no demônio do que em Deus. Isso é um mantra, né, Lucas? Essa frase do Meimei, né? Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Ó Deus, eu não estou vendo estradas na minha frente, mas eu sei que você tem caminhos para mim. E quando essa prece chega lá, sabe, com a convicção, a gente abre socorro e solução para nós. Importa também que aceites a necessidade do reajuste para o equilíbrio. Olha que coisa interessante. Olha quanta coisa que eu tenho que fazer antes de Deus botar a mão no negócio. Eu preciso me reequilibrar. Que muitas vezes o nosso problema de hoje, o que é? Desequilíbrio nosso. A gente se excedeu em alguns pontos. A gente exagerou. A gente tomou um caminho que não deveria ter tomado. Tudo bem. Foi uma experiência. Nada de culpa. Mas precisamos ter responsabilidade.
E qual é a responsabilidade? Aceitar o reajuste para o equilíbrio. Vamos imaginar que eu estou com um problema de saúde, um problema, né? Um problema hepático decorrente do abuso do álcool. Estou lá doente. Deus me ajude. Deus me socorra. Deus vai dar uma olhadinha para nós e falar assim, como é que está? Ele está se reajustando? Ou ele continua bebendo? Ah, não, ele continua bebendo. Então deixa ele. Vai sofrer mais. Para ver se aprende a necessidade do quê? Do reajuste. Por isso que não adianta procurar, né, o auxílio espiritual, seja lá onde for, se o homem não se torna responsável por si mesmo. Se ele não se emenda, se ele não se aperfeiçoa, se ele não se melhora naqueles pontos em que ele errou. Tudo bem, errou, fraquejou, é humano, mas precisa aprender com o erro. Diz Emmanuel, tem mais coisa para fazer, hein? É importante que te esqueças do mal. Ai, meu Deus do céu, aí o Emmanuel pegou. Pegou pesado. Te esqueças do mal. Eu atendo pessoas que estão com problemas há 5, 10, 15, 20 anos. E elas não saem dos seus problemas. E aí eu verifico que em muitos casos são pessoas que vivificam o mal que aconteceu com elas. Um fracasso, um erro, uma culpa, uma mágoa, uma traição, alguma coisa de desagradável que aconteceu, elas não esquecem. Se não esquece o mal, não tem socorro e solução. Como é que Deus vai querer ajudar alguém que não esquece o mal? Porque o mal faz mal. Parece tão óbvio, tão... Mas a gente esquece disso. O mal faz mal. Se eu ficar toda hora rememorando o meu passado, preso ao meu passado, como é que eu posso ter um futuro melhor, um presente melhor? Como é que eu posso querer socorro? Todas as vezes que Jesus lidou com pessoas que estavam, né, com problemas, né, doentes, do corpo, do espírito, ele sempre dava essa mensagem: levanta-te, segue adiante, segue adiante. O que é seguir adiante? Ou seja, não fica olhando para trás. Mas a gente está pegado a olhar para trás. Quem olha para trás, a vida não vai para frente. Preste atenção nisso. Quem fica olhando para trás, a vida não segue para frente. Quem mais que o Emmanuel fala? Importa que você também se consagre ao serviço do bem. Então não basta esquecer o mal, mas é preciso também fazer o bem. Ser generoso. Não preciso ir abrir uma creche, um asilo, construir alguma coisa. Não. É no dia a dia. Ser generoso no trânsito. Ser generoso em casa. Poder socorrer alguém que está em dificuldade. Uma palavra, né? Um prato de comida, um livro, um conselho. Escutar alguém que está em sofrimento. Porque isso gera energia do bem. Isto é socorro. Isto é solução. Como disse São Francisco de Assis na sua oração tão célebre que a gente canta, 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 canta e não pensa no que canta. É dando que se recebe. Agora, se eu não dou, outro dia eu li um princípio budista, uma metáfora de Buda. Se você quer se sentar à sombra de uma árvore para descansar do sol,
você precisa plantar a árvore. E a gente quer a sombra, mas não quer plantar. A gente quer o resultado, mas não quer a atitude. Então, por isso que o Emmanuel fala sobre a questão de a gente esquecer o mal e fazer o bem. Aí então ele diz, feito isso, por mais escabroso seja o problema, por maior seja a tua dificuldade, por maior seja a provação, se a gente tiver a fé viva no poder amoroso de Deus, olha que coisa bacana, no poder amoroso de Deus, o meu Pai é um Pai que me ama. Eu vou perceber, de uma hora para outra, que Deus te oferece socorro e solução. Mas, para chegar nesse ponto do socorro e solução, eu preciso fazer o meu trabalho interior. Eu preciso começar a modificar alguma coisa em mim. Me positivar no bem, no falar o bem, no fazer o bem, no agir no bem, no esquecer o mal, no buscar o meu equilíbrio que eu perdi, em restaurar a minha alegria, a minha força, a minha condição de filho de Deus. E quando eu fizer tudo isso, eu tiver a fé nesse Pai amoroso, que vai ver todas essas minhas atitudes positivas, o socorro e solução acontece a qualquer momento. Bem, mensagem do livro Mãos Unidas, Socorro e Solução, Chico Xavier, Emmanuel, editora ID. Vale a pena você ler e meditar sobre essa mensagem. Algum comentário final, Cristina? Tem um recado da Neide Paganucci, que mandou pelo WhatsApp. Ela está lá em Maracás, Bahia, tomando um solzinho lá por nós. A Lu Saad, dizendo, as mudanças mais significativas e doloridas são as que mais nos fazem uma pessoa melhor e ajudam em nosso crescimento. Sou grata por todas. Que bom. Bem, gente, então, estamos encerrando aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na palestra aí, quarta-feira, no Grupo Esperança, domingo, lá na Fraternidade dos Discípulos de Jesus, é isso? Isso mesmo. Lá em Butantã, no bairro de Butantã, em São Paulo. E no dia 15 de setembro, não esqueça o lançamento do nosso novo livro, Na Luz da Vitória. A vitória que Deus quer para todos nós. Então, um grande abraço, uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.